TV Câmara de hoje, destacamos a reunião plenária realizada pela Câmara Municipal de Ponte Nova no dia 27 de fevereiro. Nessa reunião, o plenário do Poder Legislativo pontinovense começou a apreciar 4 novos projetos de lei. O projeto número 5, proposto pelo vereador Wellington Neim, altera a lei municipal que regulamenta o imposto sobre serviço de qualquer natureza, com o objetivo de possibilitar abatimento no valor do IPTU dos contribuintes que exigirem a emissão de nota fiscal de serviços. O projeto número 6, apresentado pelo vereador Léo Moreira, denomina de Avenida Adriano Fonseca Filho trechos das rodovias BR-120 e MG-120, entre o final da Rua Santo Antônio e a entrada para o distrito do Pontal. O pontinovense Adriano Fonseca lutou contra a ditadura militar e foi morto na Guerrilha do Araguaia em 1973. Os outros 2 projetos de lei foram apresentados pela Prefeitura Municipal. O número 3.331 abre crédito adicional no orçamento para aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, com recursos que serão transferidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E o projeto número 3.333 altera a lei municipal que autorizou a cessão de imóvel para a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais. A proposta atende solicitações da Caixa Econômica Federal relacionadas à regularização da titularidade do imóvel. Os novos projetos foram lidos em plenário e encaminhados para análise das comissões permanentes. Todos os projetos que tramitam na Câmara Municipal de Ponte Nova estão disponíveis na internet. É só acessar www.pontenova.mg.leg.br. Também na reunião do dia 27 de fevereiro, foram apresentados ao plenário os pareceres emitidos pelas comissões permanentes sobre projetos em tramitação na Câmara de Ponte Nova. Os vereadores, que compõem a Comissão de Serviços Públicos Municipais, entendem que o projeto de lei número 2, que altera a legislação municipal dispondo sobre a publicidade e a divulgação institucional em bens públicos, atende o interesse público e deve ser discutido e votado pelo plenário. A comissão propõe uma emenda aditiva ao artigo 1º da proposta de lei. Pela nova redação, fica o Executivo Municipal autorizado a explorar, direta ou indiretamente, mediante concessão de serviço público, espaços de publicidade existentes em placas de sinalização, veículos e abrigos de transporte coletivo, inclusive táxi, lixeiras e outros espaços similares. Sobre os projetos de lei número 3.318, alterando a lei municipal que dispõe sobre o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, e o número 3.326, alterando a lei municipal que oficializou a Semana da Consciência Negra, a comissão entendeu que atendem o interesse público e devem ser discutidos e votados em plenário. Em parecer conjunto sobre o projeto de lei número 3.328, concedendo o uso de área para a microempresa Audlar Marcenaria Limitada, as comissões de Orçamento e Tomada de Contas e a de Serviços Públicos Municipais entendem que atende ao interesse público, não contraria as normas orçamentárias e deve ser discutido e votado pelo plenário. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça emitiu parecer ao projeto de lei 3.329, que autoriza a Prefeitura Municipal a doar carteiras escolares para a Escola Estadual Professor Antônio Gonçalves Lana. Para a comissão, o projeto é constitucional e deve ser discutido e votado pelo plenário, mas com uma emenda modificativa. Assim, o artigo 3º do projeto de lei passa a vigorar com a seguinte redação: o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal a listagem das carteiras doadas com a respectiva identificação patrimonial, no prazo de 15 dias após a publicação desta lei, sob pena de ineficácia da doação. Na mesma reunião, foram lidos os pareceres emitidos pelas comissões especiais criadas para analisar vetos apostos pelo prefeito municipal a 2 projetos de lei que foram aprovados pela Câmara Municipal no final do ano passado. As comissões entendem que o veto ao projeto número 20 de 2013, alterando artigos do Código Municipal de Posturas, e o veto ao projeto número 3.303 de 2013, que alterou a lei municipal que dispõe sobre o fornecimento de vale estudante para alunos da rede pública de ensino, devem ser votados pelo plenário.
Ainda na reunião do dia 27 de fevereiro, participou da Tribuna Livre o agrônomo José Adalberto de Rezende, secretário executivo da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Piranga, a AMAP. Ele foi convidado pela Comissão de Serviços Públicos Municipais para prestar esclarecimentos sobre o projeto de lei número 3.316, que ratifica o protocolo de intenções subscrito por municípios da região do Vale do Piranga para a constituição do Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga. Depois do intervalo, o TV Câmara continua levando até você as informações da Câmara Municipal de Ponte Nova. Você sabia que antes de qualquer votação na Câmara, todas as mensagens do prefeito e as propostas dos vereadores são analisadas? E quem analisa? Os vereadores através das comissões permanentes. Na Câmara Municipal de Ponte Nova são 5: Orçamento e Tomadas de Contas, Finanças, Legislação e Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Defesa do Meio Ambiente e Serviços Públicos Municipais. Venha conhecer o Legislativo do nosso município. Voltamos com o TV Câmara, agora com informações sobre a participação do secretário executivo da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Piranga, José Adalberto de Rezende, na Tribuna Livre da Câmara de Ponte Nova. Ele falou sobre as vantagens da criação do Consórcio Intermunicipal Multissetorial e citou exemplos. Desde 2005 foi instituído a Lei dos Consórcios Públicos e nesse período tem havido uma pressão muito grande por parte da esfera estadual e federal de transformar as associações microrregionais em consórcios públicos. Isto em função de se buscar maior transparência, buscar maior facilidade na captação de recursos e também no sentido de que esses consórcios tenham também controle social e do Tribunal de Contas, o que, no caso, as associações microrregionais, a exemplo da AMAP, mesmo recebendo recursos públicos, elas são de direito privado. E o fato motivador maior de se criar consórcio é o fato da facilidade de poder estar contraindo recursos. De 3 anos para cá foi vedado repasses públicos para entidades privadas, devido a desvios, devido a não prestação de conta, devido à má versação de recursos públicos. Então, de uma certa forma, a criação do consórcio, ele aparece no momento oportuno. O fato motivador maior da criação desse consórcio no momento, que o Pracatá pode falar melhor para nós aí, é a transferência dos ativos das concessionárias públicas. Entenda, não só da CEMIG, como nessa região que nós estamos pensando, tem também a concessionária de serviço público, a Energisa. Então, isso não é da iniciativa da CEMIG de estar repassando a manutenção para a CEMIG, e sim uma determinação da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, agência reguladora, que quer fazer cumprir a Constituição de 88, que fala que serviços públicos é de competências do município. O secretário executivo da AMAP falou também sobre orientações recebidas do governo do estado. Fomos orientados pela Secretaria de Políticas Urbanas, Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas do governo do estado de Minas, de que, dado a pendência que vários municípios têm quanto à destinação final de resíduos sólidos, que se criasse um consórcio não só para tratar da questão da iluminação pública, que também buscasse alternativa coletiva para a questão do resíduo sólido. Recentemente fizemos uma visita ao Rio de Janeiro, até o colega de vocês, o vereador Anderson, participou conosco, onde a gente viu uma alternativa de disposição final, que armazena o lixo orgânico num container e, por um processo enzimático, em 55, 60 dias, ele gera gás metano e CO2 e um resíduo de substância sólida que pode ser queimado em caldeira. Nós estamos buscando iniciativa privada, empresas que têm interesse de assumir esse resíduo orgânico e que possam utilizá-lo, seja para produzir esse gás ou, às vezes, para gerar energia.
José Adalberto detalhou os objetivos do consórcio e algumas demandas que já surgiram, mesmo antes da consolidação do consórcio. Coleta, transporte, destinação final e disposição final dos resíduos sólidos, drenagem de águas pluviais, meio ambiente em toda a sua gama, recursos hídricos, planejamento urbano, habitação de interesse social. Já fomos contactados pelo Ministério da Cidade se esse consórcio tem interesse de administrar nos municípios de sua área de abrangência 1.000 unidades. Quer dizer, antes do consórcio já existir, já foi assediado para uma ação de 1.000 unidades, tá certo? De Minha Casa Minha Vida Rural. Que o governo tem um recurso e não está conseguindo cumprir as metas porque as entidades organizadoras que estão trabalhando, elas estão seccionadas e às vezes não conseguem ter o profissional adequado e as ações no tempo que o cronograma prevê. Então é um dos itens que nós já estamos na mira de trabalhar. Infraestrutura urbana e rural, fornecimento de assistência técnica, extensão, treinamento, pesquisa e desenvolvimento urbano e rural. Vocês veem que aí já é muita coisa, né? Quando você cria, você estabelece objetivos. Depois, à medida que surgem demandas, aí você vai, né, na medida do possível, da estrutura e das receitas, você vai trabalhando. E todas essas ações aí, o consórcio tem a facilidade de buscar o recurso público para viabilizá-lo, tá certo? Coisa que a associação não tem. E a gente buscou também, nessas reuniões, Ponte Nova tem 57 mil habitantes, Mariana tem 54, Viçosa tem 74. Se fosse pagar proporcionalmente ao número de habitantes ou receita, os municípios, entre aspas, maiores, talvez eles buscariam as suas soluções individualmente. Então, a gente buscou uma proposta de que, ao assinar o protocolo de intenções, cada participante vai pagar linearmente um valor para manter a estrutura mestra de funcionamento do consórcio. Ou seja, Mariana, Ponte Nova e Viçosa vão pagar o mesmo valor pela estrutura física, para funcionamento, do que Rio Doce, Oratórios, Piedade e outros. Então, isso facilitou a vinda dos municípios maiores, que têm uma receita maior, mas também têm as demandas maiores. E ficou estabelecido que, se fizermos uma ação no sentido da destinação do lixo, aí, nesta ação que o município vai se beneficiar, aí ele paga proporcional ao benefício que o consórcio oferece. Um exemplo, se Ponte Nova vai pagar um valor fixo igual de Oratórios para manter o funcionamento, ao licitar a iluminação pública, aí Ponte Nova vai pagar proporcional ao número de pontos de luz que tem e os demais municípios vão pagar pelo número de pontos. Então é um rateio, tá certo? Não existe aquela preocupação que algum vereador levantou, que Ponte Nova sempre entra em fria com o consórcio porque onera os cofres e às vezes os serviços não são proporcionais. Então foi uma preocupação que a gente teve exatamente para funcionamento rateio linear. Vai ficar em torno de R$1.000 por município. As demais ações, se o Ponte Nova aderir com mais 6 municípios no entorno a um aterro sanitário ou a qualquer outro tipo de metodologia para destinação final do lixo, ele vai pagar proporcional às toneladas de resíduos sólidos que encaminhar. As vantagens de participação dos municípios no consórcio também foram apresentadas pelo agrônomo. É o ganho de escala com o rateio, tá certo? Ao invés de cada cidade licitar individualmente, vai ter cidades que não têm empresas que têm interesse de ir para lá para trocar 3 lâmpadas por mês, porque a estatística fala que a troca é da ordem de 3% ao mês. Então, uma cidade que tem aí 400 pontos, vai ter 12 lâmpadas por mês. Deslocar a equipe, essa parte toda, vai ter cidade que individualmente não teria interesse. Então, o ganho na escala, ele já é um fator favorável de se fazer via consórcio. Segundo, a prioridade nos pleitos por recurso do PAC. No PAC já está bem claro lá que municípios consorciados têm prioridade na captação dos recursos. Se for 2 municípios, já tem prioridade sobre um. Se for 32,
obviamente que vai ter muito mais força para captar recursos nas diferentes áreas que a gente venha a investir. O acréscimo de repasse de ICMS ecológico em 10% por consorciar e em 30% quando for sede do empreendimento licenciado. Se 6 municípios fizerem opção pelo saneamento via consórcio, de imediato, cada um desses consorciados receberá 10% a mais do ICMS ecológico que estava previsto. E aquele município que sediar o aterro, que muita gente vê com maus olhos, o lixo do outro vir para meu município, esse município já vai ter um ressarcimento de 30%. A gente não pode pensar em extensão territorial para tratar de problema ambiental, não. O problema ambiental, ele transcende a fronteira do município, do estado ou do país. Porque se um lixo mal manuseado, ele contamina a bacia. Então, a bacia, se Guaraciaba não tratar o lixo deles de acordo, vai trazer doença para Ponte Nova. Então, se um tiver mal, a bacia toda pode se comprometer. Tá ok? Eu me recordo de um debate muito grande que eu participei lá em São Lourenço. São Lourenço é um município de 51 km², não tem área rural e tem uma população, tem época que lá tem 3, 4 vezes a população, que é o segundo maior número de leitos do estado, só perde para Belo Horizonte. E o pessoal da vizinhança não aceitava transferir o lixo de São Lourenço para um outro município, sabe? Eu cheguei para o debate e falei, mas vocês estão preocupados por quê? Mas isso é um problema de bacia, gente. Se eles não tiverem lugar de colocar o deles e resolver fazer mal feito lá por não ter área, o Rio Grande lá é o Alto Rio Grande, a bacia do Rio Grande vai, de certa forma, sofrer algum problema. Tá certo? Então tem um benefício de 10% no ICMS ecológico por ser consorciado e 30% o município que tiver o empreendimento sério. A própria licitação, quando vai consorciar, o consórcio, se o limite é 8 mil, ele pode ser de até 16 mil. Para projetos de engenharia, se é um projeto de 80 mil, ele pode ser até de 160. Aí para o vereador falou, mas nós queremos que licita tudo. Tudo bem. Mas tem situações que às vezes que tem que ter operacionalidade, tem que tratar com pessoas sérias, né? Eu acho que é mais por esse lado. Pode seguir. A possibilidade de captação de financiamentos ampliadas. Esse financiamento pode ser tanto financiamentos a fundo perdido, quanto financiamentos reembolsáveis, tá certo? Então o consórcio tem mais facilidade de buscar recursos no Ministério da Justiça, na SEDESE, no BDMG, Ministério das Cidades, inclusive para recursos para elaborar o plano de gestão integrada, que vence agora em julho. Era 2012, adiou por mais 2 anos e ninguém tem ele pronto. Nós estamos recebendo uma consultoria agora de estar, às vezes, fazendo um plano integrado regional de resíduos sólidos. Está se pensando isso. Então, vocês veem, poxa, esse consórcio está atrasado. Porque os municípios não fizeram nada que tinham que fazer pela lei. Então, verdade de receber recursos. E só agora que se pensou. É porque levanta a lebre e aí começa a surgir os problemas. Pode seguir. Melhora da imagem junto ao Ministério Público. Quando um prefeito ele busca o outro para resolver um problema comum, isso é bem visto pelo Ministério Público. Fala, opa, ali está havendo interesse de se resolver. Rio Casca está com um problema sério lá, o promotor na porta, já para até interceptar recursos do Fundo de Participação para resolver o problema de lixo. Quer dizer, o Zé Maroca chegou agora, mas o problema já vem correndo de muitos tempos. Pode seguir. Às vezes a ótica do vereador, Zé Mauro, não é a mesma ótica do executivo, né? O Ministério Público vai porque tem alguma negligência, mas nós, enquanto entes municipalistas, nós temos que buscar a solução no momento em que o ente, o município está. Tá ok? Não é para ludibriar a lei, não, é para buscar soluções, no meu entendimento. No campo gerencial, os consórcios agilizam a execução de projetos, barateiam custos e atendem às demandas locais e regionais com características peculiares. É o caso aqui da região. Os pequenos municípios, às vezes, não podem ter na sua estrutura um engenheiro por tempo integral, uma máquina por tempo integral. O consórcio pode ter esse equipamento e distribuir para os demais. Tá certo? A exemplo que foi feito no ano passado, né, em que a MAP intermediou a permuta da Patrol pelo
rolo compactador, que houve até algumas discussões, mas que a gente já... os consórcios são instrumentos de descentralização de recursos técnicos e financeiros. Então, pode um profissional que, às vezes, atende 5 municípios, contratado pelo consórcio, ele pode, às vezes, estar aumentando a estrutura técnica de cada município, de forma descentralizada. Esse é o exemplo que nós temos hoje, que a MAP faz. Tem 2 engenheiros agrimensores que atendem 17 municípios. É a informação que nós temos da Câmara de Urucânia e de Ponte Nova, que o que economizou no primeiro ano, dava para pagar a contribuição nos 4. Aí eu estou sendo até um pouco marqueteiro, mas os engenheiros nossos trabalharam muito por Ponte Nova e Urucânia no ano passado. Foram os que mais demandaram, né? Então, teve município que nem teve a demanda do serviço de topografia. Depois da apresentação feita pelo secretário executivo da AMAP, diversos vereadores fizeram considerações sobre o assunto, esclarecendo dúvidas e apresentando sugestões. Participaram do debate os vereadores Léo Moreira, Anderson Azevedo, Patrícia Castanheira, Valéria Alvarenga, José Mauro Raimundi, Tony do Badalo, Wellington Neim, Antônio Carlos Pracatá, Joãozinho Carteiro e Anísio Filho. Depois do intervalo, as notícias do município, produzido pelas assessorias de imprensa da Prefeitura Municipal e do Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento. Buscando aproximar os cidadãos do Legislativo, a Câmara Municipal de Ponte Nova participa das redes sociais e disponibiliza informações sobre a sua rotina, permitindo o acesso direto às leis municipais. Compartilhe nosso Facebook, www.facebook.com/Câmara Ponte Nova. Participe de nosso Twitter, twitter.com/Câmara Ponte Nova. Tire dúvidas e envie sugestões para o nosso e-mail, câmara@câmarapontenova.mg.gov.br. Acesse também o nosso site www.pontenova.mg.leg.br. Ouça pela Rádio Câmara, ao vivo, às segundas e quintas-feiras, às 19 horas, as reuniões do Legislativo Pontenovense. Fique por dentro dos projetos e ações de nossos vereadores. Assista agora às notícias do município, com assuntos importantes para Ponte Nova que frequentemente são abordados pelos vereadores nas reuniões da Câmara Municipal. Olá! Terminou na última terça-feira o Carnaval 2014 de Ponte Nova. Música, alegria, samba no pé e diversão para os foliões que acompanharam a folia. O bloco da banda abriu a festa com as marchinhas de carnaval e na mesma noite o bloco Afro-Afoxé Filhos de Oiá marcou presença na Avenida Doutor José Mariano. A festa contou com o desfile de outros 7 blocos carnavalescos da cidade. Os shows da Banda Enigma, Grupo Tá no Samba e Expressão Popular fizeram do Carnaval de Ponte Nova a festa mais animada da região. E fechando com chave de ouro, os foliões caíram no samba com a apresentação da segunda roda de samba do bairro de Fátima. A Prefeitura agradece aos foliões que prestigiaram o Carnaval da cidade. A nossa alegria foi ter você aqui. Os artistas plásticos de Ponte Nova, Ayrton Pirtz e Antônio Inácio, estão expondo seus trabalhos na exposição Artistas do Circuito Turístico Montanhas e Fé. Os quadros de Pirtz e as esculturas de Inácio estão expostas na Galeria de Arte do BDMG Cultural em Belo Horizonte. A ideia de promover a exposição com os artistas locais foi da Secretaria de Cultura e Turismo de Ponte Nova. A abertura aconteceu em 26 de fevereiro. E além da presença dos expositores, a noite foi marcada com o show do trio Arthur Vini, Luana Liu e Davi Primavera. O secretário de Cultura e o prefeito de Ponte Nova prestigiaram o evento. As obras ficarão expostas no BDMG Cultural até o dia 23 de março, das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde. O acesso é gratuito e o espaço é localizado na rua Bernardo Guimarães, número 1600, bairro Lourdes, em Belo Horizonte.
Você tem colaborado para manter a cidade limpa? Tem colocado o lixo de casa na rua no horário correto? A campanha Lixo Também Tem Hora da Secretaria de Meio Ambiente está incentivando a população a respeitar o horário ideal de colocar o lixo na rua. Nas 2 últimas semanas, divulgamos os horários para moradores de determinados bairros da cidade. Confira a seguir o trajeto de outras 2 rotas dos caminhões de coleta. Mas atenção! O horário mencionado não indica a hora exata que o caminhão passa pela rua. Ele serve de orientação para que o lixo fique o menor tempo possível exposto em via pública. O caminhão da Rota 5 começa pelo bairro Palmeiras e passa pela rua Marechal Deodoro, pegando da esquina da Avenida Francisco Vieira Martins até a esquina da rua José Vieira Martins. Moradores desses locais devem colocar o lixo na porta de casa às 7h30 da manhã. Às 9 horas da manhã é a vez dos moradores do Guarapiranga. Já às 10 horas, o lixo deve ser colocado na rua por moradores dos bairros Vale Verde e Polivalente. O caminhão da Rota 6 inicia pela rua Assad Zaidan, passa pela rua José Francisquini e Professor Campolina. Nessas localidades, o lixo deve ser colocado na rua às 7h30 da manhã. Às 8 horas é a vez dos bairros Vila Lana, Paraíso, Recanto das Pedras, Santo Antônio, com exceção da Rua Carangola, e Neném Mosqueira. Às 9 horas, o lixo deve ser descartado por quem reside nos bairros Vale do Ipê, Fortaleza e Cerâmica. E por fim, às 10 horas, o descarte do lixo deve ser feito por moradores e comerciantes da Rua Carangola e Rua Doutor Antônio Gonçalves Lana. Os horários de todos os bairros você encontra no site da Prefeitura, no ícone Notícias. Em breve, o DEMAIS vai apresentar publicamente o planejamento estratégico do órgão. Desde setembro do ano passado, a autarquia investe neste projeto. Desde então, já foram realizadas diversas atividades, como palestras, reuniões e dinâmicas de grupo. Os servidores analisaram a instituição, avaliando, por exemplo, suas deficiências e valores. Na fase atual do projeto, estão sendo colocadas em práticas as ações estratégicas definidas previamente, como a diminuição da perda de água tratada. O objetivo principal do planejamento é melhorar os serviços prestados à população de Ponte Nova. Você sabia que é preciso lavar a caixa d'água de sua casa a cada 6 meses? A água distribuída pelo DEMAIS está dentro dos rígidos padrões de potabilidade exigidos pela Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde. Para garantir essa qualidade, é desenvolvido um intenso monitoramento da água tratada, realizado de hora em hora, através de análises detalhadas. Você que é consumidor também precisa fazer sua parte e zelar pela qualidade da água oferecida. A limpeza é simples e pode ser realizada por qualquer pessoa. Fique atento, ao final da limpeza, tampe a caixa d'água para evitar a entrada de pequenos animais ou insetos, como os mosquitos transmissores da dengue. Confira o passo a passo da limpeza da caixa d'água no site do DEMAIS, o www.demaispontenova.com.br. É só clicar no ícone Notícias. A Prefeitura de Ponte Nova e o DEMAIS estão nas redes sociais. Confira essas e outras notícias nos sites www.pontenova.mg.gov.br e www.demaispontenova.com.br. Acesse também nossas páginas no Facebook, www.facebook.com/pmpn.mg e www.facebook.com/demais.pontenova. Esta foi mais uma apresentação do Notícias do Município. Até a próxima semana. Obrigado por nos acompanhar no programa de hoje. O TV Câmara de Ponte Nova voltará na próxima semana com as informações do Poder Legislativo e contamos com a sua audiência. Até lá!